E aí, galera, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Thaís Barreto e aqui no canal do YouTube Sertana Advogando falamos sobre direito do trabalho, advocacia, áreas correlacionadas a direito do trabalho e também, tem alguns vídeos sobre um intercâmbio ano passado na Europa, depois eu voltei de novo, depois acho que de um mês e meio, viajei de novo para pegar minhas malas, enfim. Então, esse conteúdo eu compartilhei em alguns vídeos, se você quiser, ver esses vídeos, procura lá nas playlists. A gente tem muita coisa falando sobre advocacia a partir da minha experiência profissional e também muita coisa sobre direito material. Inclusive, um dos últimos vídeos que eu postei foi um vídeo que eu demorei muito para postar. E foi um vídeo assim, que inclusive eu me arrependi da demora, porque eu tive uma procura muito grande de informações por ele, que era sobre a questão da revisão do FGTS. Eu vou deixar no link que vai estar no card aqui em cima, mas eu demorei demais, e aí eu acredito que pela demora esfriou um pouco o tema e aí eu acabei não tendo tantos views. Mas, de qualquer forma, eu gravei porque eu tinha prometido que ia gravar, porque eu recebi muita pergunta de cliente, de colegas, de seguidores do canal sobre FGTS, né? Talvez esse assunto volte nos próximos dias aí a ser debatido quando a matéria for inclusa de novo para julgamento, em pauta de julgamento lá no STF. Mas o vídeo de hoje vai ser sobre loucuras e surtos em audiências virtuais. Então, vocês já viram aqui muito vídeo sobre treta, sobre barraco, mas hoje eu vim falar com vocês sobre os perigos de uma audiência virtual, tá? Eu já tinha gravado um vídeo anterior aqui no canal sobre esse tema, mas eu vim dar um update, vamos dizer assim, uma atualização, em razão de novas experiências amorosas que eu vivenciei em audiências virtuais. Mas antes, dá aquele like maroto para ajudar o YouTube a entender que você curte esse tipo de conteúdo e a plataforma possa vir a sugerir os nossos vídeos para outras pessoas, tá? Me segue também nas minhas redes sociais, que vão estar por aqui, em algum lugar, que o meu editor vai colocar, tá? Tem o meu Instagram, @Thaís Barreto. Lá eu sempre trago um conteúdo complementar nos stories, mostro um pouquinho da minha vida, enfim. E no feed, quando eu faço vídeos sobre direito do trabalho, aí normalmente eu posto lá um conteúdozinho complementar. Então me segue lá no Instagram, tá? Sempre tento responder os DMs, às vezes demora um pouquinho, porque eu sou meio ruim com rede social, tá, gente? Mas eu sempre respondo a quem me faz perguntas por lá, beleza? E lembrando também que eu tenho o TikTok, é um TikTok meio inútil lá, algumas coisas sobre advocacia, algumas coisas sobre o Nordeste, uma coisinha mais pessoal, mais, vamos dizer assim, uma pegada mais casual. Então, me segue lá, beleza? Se inscreve no canal, aperta o sininho, que toda vez que tiver vídeo novo, vocês vão ser notificados. Mas vamos ao que interessa, não é? Bom, vamos lá, é o seguinte. Na Justiça do Trabalho agora, depois da pandemia, eu tô olhando para baixo que eu tô mexendo no celular para abrir o programinha. A gente passou a usar um aplicativo chamado Zoom, tá, galera? Olha, vocês estão vendo aqui? Não sei se tá dando para ler. É esse aplicativo aqui, ZOOM. O que acontece? Normalmente, eu baixei ele no meu celular porque eu vou fazendo o passo a passo. Desculpa, gente. Eu vou fazendo o passo a passo de como a gente acessa a sala de audiência virtual através do aplicativo pelo celular. Porque normalmente meus clientes, que são pessoas físicas, eles não sabem mexer com essas questões tecnológicas. Então eu vou fazendo, porque assim, na Justiça do Trabalho, o servidor ele gera um link de acesso, às vezes com senha, às vezes sem senha, e basta a pessoa clicar, se você já tiver o aplicativo direto no seu celular, no computador, que abre direto a sala de audiência. Mas como o pessoal não sabe mexer, os meus clientes, então eu vou fazendo passo a passo pelo celular, printando e mando para eles pelo WhatsApp. E a gente faz um teste antes da audiência, um dia antes. Eu digo, eu quero ver se a tela que está aparecendo para você é a mesma tela que está aparecendo para mim. É uma telazinha onde normalmente aparece o número do processo, a data e a hora da audiência, e aí fica uma bolinha girando e aparece a mensagem assim, aguardando o anfitrião dar acesso à sala, porque ele só vai dar acesso à sala 15 minutos antes da audiência ou na hora da audiência, né? Quando a pauta não está atrasada. Mas, meu povo, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Eu que sou analfabeta com informática. É o quê? Meu irmão, hein? Eu fiz tudo passo a passo e eu pensei dentro da minha ignorância,
E aí, criança, como é que tá vocês? Ganhei um celular, só estranhei que essa merda não tem botão. Tô tentando plugar meu teclado aqui, até agora não achei entrada, gente. Gente, onde fica isso? Por que os possuídos foram tirar botão, gente? Que eu tinha deslogado do aplicativo, porque o que acontece? Quando você tá com os aplicativos abertos, vai aparecer assim, né? Eu pensava que quando você aperta aqui, ele fechava automaticamente, mas não, ele só minimiza. Inferno! Inferno! É como se fosse uma minimização de tela, ele não sai do aplicativo. Aí estava eu lá, linda, morena, de cabelos curtos, ligando para o cliente para conversar com ele e explicar como seria a audiência, né? Explicar que era uma audiência inaugural, que a audiência inaugural normalmente o juiz não colhe depoimento, que é mais para receber a defesa, ver se tem proposta de acordo ou não, marcar uma audiência de instrução, ou alguns magistrados muitas vezes já utilizam aquele ato ali para já designar a audiência, uma perícia de instrução, uma perícia médica. Eu fui explicar a parte processual, porque eu sempre explico para os meus clientes o passo a passo como é que vai ser, para eles entenderem o processo, né? Porque vai demorar tanto e tudo mais. Acontece que eu estava logada no aplicativo Zoom pelo meu celular, com o microfone ligado, enquanto eu estava conversando com o cliente no telefone. Me perdoa, padre. Perdoa nada, pode contar esse babado agora. O que significa que a magistrada ouviu tudo, o escrivão ouviu tudo, o advogado da empresa ouviu tudo, o preposto ouviu tudo. E isso pode ser um problema, porque, por exemplo, a gente conseguiu fechar um acordo nesse processo e encerrou, mas, supondo que eventualmente ele tivesse me falando, por exemplo, quem seriam as testemunhas dele nessa audiência inaugural, certo? Poderia a empresa tomar conhecimento e tentar procurar as testemunhas para assediar. Um exemplo, não estou dizendo que isso aconteceu ou que isso vai acontecer, mas é sempre uma possibilidade. É por isso que a gente, dentro da advocacia, quando você está construindo uma tese de defesa, você não pode expor ela assim de cara, porque da mesma forma que você não sabe o que a outra pessoa vai alegar, que tipo de pergunta ela vai dar, que tipo de resposta ela vai dar, você também não quer que ela saiba das suas alegações e de toda a sua tese, qual é a defesa que você está construindo, tá? Porque existem fatos que quando o advogado da outra parte ele já sabe que você vai alegar, ele pode vir, não estou dizendo que ele vai fazer isso, mas ele pode vir a dar algum tipo de orientação para o cliente dele negar aquele fato, tá? Até porque ninguém é obrigado a produzir prova contra si, entendeu? E aí, isso é terrível, porque, por exemplo, se ele me escuta falando assim, olha, eu queria fazer um acordo, eu acho que um acordo aqui razoável seria uma proposta de R$12 mil, um exemplo, tá? E a empresa já sabe que esse é o meu interesse de fazer um acordo de 12 mil, ele não vai oferecer uma proposta de 20, um exemplo, entendeu? Ou ele pode simplesmente já chegar e dizer, ela quer 12, então eu digo que eu só pago 10, um exemplo, entendeu, gente? Sem contar que quando você está conversando com o seu cliente, existe o privilégio da informação entre a parte e o advogado, entendeu? O que o seu cliente conta para você, você não pode expor para outras pessoas. Está lá no código de ética da gente. Mas a partir do momento que você está conversando com ele e que o áudio está aberto, está vazado, está todo mundo escutando, se ele simplesmente diz, não, eu matei mesmo, matei fulaninha, esquartejei, e é isso aí, doutora. Acabou-se, gente, porque a outra parte vai ouvir, entendeu? Eu não faço advocacia criminal, graças a Deus. Mas eu tô só explicando que é uma hipótese. E como é que eu descobri, gente? Pelo amor de Deus. Porque quando eu entrei na sala de audiência, pelo computador, aí eu vi lá minha fotinha, linda, com o nome Thaís Barreto. Aí eu disse, gente, mas por que tá aparecendo meu nome aqui pra mim se eu tô logada pelo computador? Aí quando eu peguei o celular, tava lá a novidade. O microfone estava aceso. E para eu ter certeza que a juíza estava ouvindo, ela foi direto fazer uma pergunta ao reclamante, que foi uma coisa que ele tinha me dito antes da audiência. Então, assim, é por isso que esse vídeo hoje está sendo um vídeo de alerta para vocês, tá? Tomem muito cuidado com esse novo modelo de advocacia, certo? Pós-pandemia. A gente ainda está durante a pandemia, mas eu acredito que esse modelo veio para ficar durante muito tempo aí. Com
com telefone, com computador, porque vocês não sabem quando o microfone tá ligado, vocês não sabem quando a câmera tá ligada. E assim, a gente viu coisas horrorosas. Por exemplo, recentemente eu vi um post no Instagram, não sei onde foi, de um advogado que estava representando uma promotora, porque a promotora no meio da audiência estava nem prestando atenção na audiência, ficou passeando na sala, mexendo no celular, não sei o que, entendeu? O que obviamente é um desrespeito, né, com aquele ato que está sendo realizado ali, que exige atenção e o trabalho de todos. Já teve vídeo aí de advogado que estava tomando banho com a câmera ligada, entendeu? Já teve vídeo de advogado aí, por exemplo, sei lá, falando pelo WhatsApp, web WhatsApp, xingando a magistrada, e não sei como ele compartilhou a tela através do Zoom e a magistrada viu. Então, assim, gente, isso é muito, 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 muito perigoso, entendeu? Às vezes até, por exemplo, eu sempre tento acalmar e tranquilizar os meus clientes no sentido de não se exceda, não se estresse, não levante a voz, não fale mal de ninguém. Por mais que você esteja chateado, você tem que manter o decoro e a urbanidade, tá? Mas já aconteceu, por exemplo, a gente tá fazendo uma audiência e aí o cliente começa, tá mentindo, doutora. Doutora, ele tá mentindo, doutora. Isso é um safado, doutora. Isso é um bandido, doutora. E querer xingar a outra parte, entendeu? Calma, moça. Calma, meu caralho. Perdeu, porra. Perdeu. Por que você tá brava? O quê? Por que você tá brava comigo? Eu te fiz alguma coisa? Eu só quero a bolsa, caralho. Que bravo é o caralho. Vambora, vamos. Para de falar assim comigo, para. O que é isso? Tá chorando? Você tá sendo super grosseiro comigo, tá acabando com o meu dia. Durante a audiência. Então, assim, isso é muito perigoso, porque imagina se isso acontece com um microfone ligado, tá? E a coisa fica ainda pior quando você vê que o perfil do seu cliente é, por exemplo, uma pessoa idosa, ou é uma pessoa sem muito grau de instrução, pouco estudada, entendeu? Ou uma pessoa muito passional, muito temperamental. Então, gente, tem que tomar muito cuidado com isso. Outro episódio que aconteceu, foi até a minha estagiária que me mostrou, vocês não vão acreditar. Na audiência, tá? Eu tava fazendo a audiência e aí ao meu redor passaram os meus irmãos. Eles estavam falando muito alto. Eu tava obviamente com o microfone, com a câmera voltada para o lado do escritório, mas eles passaram falando muito alto. E aí tinha sido um episódio que eu tinha acabado de ter uma pequena celeuma ali, uma pequena DR com o juiz, porque o juiz estava dizendo o seguinte, que ele não queria fazer audiência de instrução virtual, porque ele entendia que não podia ser feito de forma virtual. Não tinha como ele garantir a validade das provas de depoimento, tal, que ele só queria fazer se fosse presencial no fórum. E eu estava dizendo, doutor, mas isso é injusto, porque todo mundo foi intimado, todo mundo está presente na sessão, então assim, não existe motivo para isso. Aí, na hora que isso acontece, passam meus dois irmãos falando um pouco mais alto. Gente, eu não sei se foi o pior, se foi porque o juiz ouviu, porque tava com o microfone ligado, eles nem estavam falando nada, estavam falando sobre coisa pessoal deles. Ou se foi a minha expressão na câmera, porque sim, quem viu isso foi minha estagiária, ela disse que eu fiz mais ou menos assim. Aí eu, meu Deus, eu não acredito que minha cara saiu assim, não, gente, fazendo isso, não desse. E o juiz ainda olhou pra minha cara e disse assim, né, doutora, a senhora vê, né, que as dificuldades não são só daqui, são daí também, né, e eu fiquei com cara de planta, sem saber o que dizer. Então, assim, gente, é um vídeo de alerta, tá, eu vim compartilhar com vocês mais algumas experiências profissionais minhas dentro da advocacia durante a pandemia, tá, para ajudar vocês a entenderem dois pontos. Temos que ter cautela redobrada com dispositivos eletrônicos, agora que as audiências estão sendo realizadas de forma virtual, tá? Que isso pode prejudicar sobremaneira o processo, tá? Você pode simplesmente escutar uma confissão do preposto da promovida, por exemplo, e ficar ciente de fatos ali. E se a audiência estiver sendo gravada, você pode inclusive pedir para usar aquilo ali como prova desfavorável para as alegações dele em sede de defesa, um exemplo. Vamos supor que eu tenho um cliente que tem uma empresa. Aí o reclamante, a tese do reclamante é que ele tem direito a horas extras porque ele ia lá bater o ponto, tá? Mas a máquina não emitia o papelzinho. Ou, sei lá, ele era obrigado a bater o ponto, mas voltava a trabalhar, como se estivesse indo embora no ponto, mas continuava na empresa trabalhando para não deixar registrado horas extras. Aí imagina que eu, como advogado, estou perguntando a proposta, tá? Antes da audiência. Olha, eu preciso saber como é que são as condições reais de trabalho na empresa, tal. Vai que ela solta a seguinte frase. Ah, doutora, a senhora sabe, né?
Todo mundo lá faz hora extra e não recebe por isso. Mas eles já entram sabendo que é assim, a empresa é uma empresa de pequeno porte e não tem condição mesmo de pagar e é a vida que segue. Vamos supor que a proposta solta uma informação dessa para o advogado. Aí tá lá, pá, o áudio ligado, a audiência sendo gravada. Aí entram as partes dentro da sala de audiência. Na hora do depoimento da proposta, lembrando que ninguém é obrigado a produzir prova contra si, pensemos o seguinte, que ela chegue e diga assim para o juiz: não, doutor, todo mundo bateu registrava o horário no horário correto, ninguém fazia hora extra não. O que é que o juiz pode fazer numa situação dessa? Porque ele já teve uma confissão antes, que ele escutou, né? E a gente não sabe como é que o magistrado vai conduzir, porque existem magistrados e magistrados. Teria um magistrado que poderia dizer assim: olha, mas nós escutamos antes do início da audiência, a senhora dizer isso. A senhora vai continuar confirmando o que a senhora está me dizendo? Ou tem magistrado que simplesmente vai dizer assim: vou aplicar uma multa por litigância de má-fé. Por quê? Porque o princípio da cooperação, ele exige que todas as pessoas envolvidas dentro de um processo judicial adotem uma conduta de boa-fé processual. Então, assim, é muito importante que vocês tomem cuidado com dispositivos eletrônicos nesse período agora, tá? Nessa nova era da advocacia, tá, gente? A gente tem que se modernizar. Olha, tem coisas que não cabem mais dentro da advocacia. Vou dizer uma coisa que eu acho, assim, extremamente constrangedora e que volta e meia eu pego processos desse naipe. É quando você pega, por exemplo, um advogado que vai construir uma defesa só agredindo a outra parte. É uma pessoa que não tem classe, é uma pessoa que não tem educação, entendeu? E é uma pessoa que não tem argumentos, porque é uma coisa que eu aprendi ao longo da vida. Quando você está dialogando e você não tem mais argumentos para trazer à mesa, você tenta desviar o foco do diálogo sobre a situação para fazer ser sobre a outra pessoa. E aí é quando você começa a xingar, a ofender, a falar mal da pessoa, a caluniar, a difamar. Insulto não é argumento. Ofensa não é coragem. A incivilidade é uma derrota do espírito. A falta de compostura nos envergonha perante o mundo. E isso não compete dentro da advocacia. Inclusive lá no CPC tem um artigo, acho que é o 78, por ali. Acho que é o 78, 80 do CPC, alguma coisa assim. Se eu me lembrar, eu vou até ver aqui o textinho para ler com vocês. Eu vou pedir, tá, para o meu editor colocar aí. E aí eu estou inclusive abordando esse assunto porque foi também um problema que eu tive recentemente em um processo. O que é que ele vai dizer? Ele vai dizer o seguinte: é vedado às partes e seus procuradores, aos juízes, aos membros do Ministério Público e da Defensoria Pública e a qualquer pessoa que participe do processo empregar expressões ofensivas nos escritos apresentados. Parágrafo 1º. Quando expressões ou condutas ofensivas forem manifestadas oral ou presencialmente, o juiz advertirá o ofensor de que não as deve usar ou repetir, sob pena de lhe ser cassada a palavra. Parágrafo 2º. De ofício ou a requerimento do ofendido, o juiz determinará que as expressões ofensivas sejam riscadas, e a requerimento do ofendido determinará a expedição de certidão com inteiro teor das expressões ofensivas e a colocará à disposição da parte interessada. Por que, que o CPC trouxe essa previsão? Para evitar, certo, que uma ação judicial, ou uma audiência, ou petições se tornem palanque de ofensas desnecessárias, tá? O processo judicial, ele tem um objetivo, é promover a paz social e evitar ameaça ou lesão a direito. Então, não compete dentro de um processo judicial um advogado, uma parte, um magistrado está xingando, está ofendendo, está caluniando, está difamando, está gritando, tá? E aí, é por isso que é preciso ter tanta cautela com os dispositivos eletrônicos, porque muitas vezes a pessoa está chateada na hora da audiência, porque acha que a outra parte está mentindo, por exemplo. E aí começa a xingar a pessoa, a se exceder, a falar alto, a dizer que a pessoa está mentindo. Quando a gente estava diante de uma audiência realizada de forma presencial, muitas vezes o juiz, ele dava uma certa, como é que eu posso assim,
uma certa disciplinada na situação. Ele dizia assim para a pessoa, por exemplo, senhor fulaninho, senhora cicraninha, a senhora só fale na hora que eu autorizar. Neste momento quem está conduzindo a audiência sou eu e eu peço que a senhora se contenha. Já teve situações de eu ver, por exemplo, juízes pedirem que colegas, que advogados controlassem os ânimos de seus clientes, só pena de retirar parte da sala, entendeu? Então, assim, isso já é uma coisa que não é tão nova, tá? O CPC é de 2015, a gente já está em 2021, então isso aí já existia lá, essa previsão. Só que agora, numa audiência virtual, a forma como os advogados têm de controlar essa situação é silenciando o microfone. Mas se você não tiver cuidado, meu amigo, com isso, entendeu? Seu cliente pode viralizar numa rede social e você também, de uma forma extremamente prejudicial à imagem. E isso é uma coisa que vai além do processo judicial, porque hoje em dia, com essa cultura do cancelamento nas redes sociais, dependendo do que uma pessoa fala em um momento de raiva, isso pode acabar com a imagem dela, profissional e pessoalmente, tá bom, galera? Então, assim, esse foi mais um vídeo aí que eu trouxe para compartilhar um pouco da minha experiência com vocês, tá? E também tentar trazer um pouco de luz para as pessoas, para elas entenderem mais como funciona o processo judicial, o que elas podem fazer para levar a situação de uma forma, vamos dizer assim, mais tranquila, entendeu? A gente tem evitado no escritório aglomeração, então, de fato, eu tenho sempre orientado as testemunhas e os clientes a participarem da audiência de casa, a não ser quando realmente, assim, eles têm uma conexão muito ruim, não sabem mexer no celular, entendeu? Mas a gente faz um teste antes, um dia antes da audiência, para ver se todo mundo vai conseguir, entendeu? Acessar. E até, inclusive, uma forma de explicar o passo a passo da audiência. Mas tomem cuidado com os dispositivos, tá? Eletrônicos na hora da audiência. Ou você pode ganhar seus 15 minutos de fama e ser tão cancelado quanto Carol Conká. Galera, eu vejo vocês no próximo vídeo e não deixa, tá? De olhar os vídeos aqui do canal, de dar aquele like maroto. Vejo vocês em breve. Tchau!